Como é que eu sei que essa nota aqui, R$2, você aí deve ter na sua casa, né? Eu não peguei a de 200 ainda, né? Se você quiser me ajudar aí a pegar a de 200, é só falar comigo. Mas a de R$2 é mais fácil, né? Todo mundo aí tem aí no troco, vai comprar um pão, um leite, né? Que não dá nem pra se comprar nada com R$2, né? No passado você ganhava R$1, você ia lá no mercado fazer uma compra maravilhosa, né? Mas agora nem com R$100 você consegue fazer isso. Mas a pergunta é, como é que eu sei que essa nota aqui ela é verdadeira? Como é que eu sei que ela é verdadeira? Como é que eu sei que ela não é uma nota falsa? Vocês sabem, eu tô aqui diante da luz e eu tô vendo aqui marca d'água, né, da tartaruga, o número 2 aqui, né? O próprio papel é um papel diferenciado, existe uma numeração, existe todas as coisas aqui que me comprovam aqui que isso aqui é uma nota verdadeira. Se eu pegar uma outra nota e comparar com essa, uma nota falsa, só de tocar no papel, eu já vou saber que ela é uma nota falsa, porque eu vou comparar a verdadeira com a falsa. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Como eu sei distinguir o verdadeiro do falso? Como é que eu posso avaliar um crente verdadeiro de um crente falso? Como eu posso distinguir uma ovelha de um lobo? Como eu posso avaliar uma árvore verdadeira, né, que dá frutos, de uma árvore que apenas aparenta o quê? Dar frutos, né? Tem folhas, é bonita, mas quando você chega perto você procura frutos e você não encontra nada. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre verdadeiro ou falso. Como distinguir aí o crente verdadeiro do crente falso. Então não saiam daí. Agora. Mais uma edição do programa Palavra Viva. Pela rádio web Palavra Viva e pelo canal do YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem, graças a Deus. Eu quero que você, sem perca de tempo aí, já se inscreva aqui no nosso canal. Deixa aí o seu joinha. Compartilha esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis para que o nosso canal possa aqui continuar avançando para a glória de Deus. Nós temos sempre aqui colocado um conteúdo abençoador e eu gostaria muito que você nos ajudasse aí a avançar. Como também, se você ainda não é inscrito no canal Miqueias Alves, nós temos lá um conteúdo também todo abençoador. Segunda-feira nós temos lá o nosso podcast, sempre dentro de algum tema. Nessa segunda-feira que se passou aí, nós tivemos um bate-papo com o evangelista Denilson, falando sobre o evangelho antropocêntrico. O evangelho antropocêntrico. Uma conversa muito relevante e abençoadora, distinguindo aí esses evangelhos que têm sido anunciado aí. E você pode ir lá conferir o link, eu vou deixar aqui na descrição. Como também nós temos às sextas-feiras lá no canal Miqueias Alves, o EBDcast, que nós estamos trabalhando os temas da revista de jovens e adultos da CPAD, falando sobre os ataques à Igreja de Cristo. Sexta-feira agora vai o EBDcast número 2, que é correspondente à lição de número 2, falando sobre a banalização, né, a sutileza da banalização da graça. E são podcasts, né, bate-papos, pré-aula também, né, conteúdo como pré-aula de escola dominical, um bate-papo com o presbítero Gediel Marcelo, essa parceria que nós fizemos, e ele estará presente em todas essas aulas aí, todos esses podcasts aí voltados ao tema da escola bíblica dominical. E aproveitando aqui, toda quarta-feira, sem falta, vai ter conteúdo aqui no canal Palavra Viva.
aqui no canal Palavra Viva. Vocês estão percebendo aí que eu tenho 2 canais, né? E eu tenho colocado conteúdos aí lá no canal Miquel Alves, aqui. Então vamos deixar certo aí que toda segunda, quarta e sexta vai ter conteúdo inédito para vocês, tanto aí no canal Miquel Alves como no canal Palavra Viva, sempre trabalhando aí a exposição da Palavra de Deus, temas relevantes, porque eu acredito que tudo isso enriquece o nosso conhecimento. Mas esse formato aqui de exposição bíblica só vai ficar restrito aqui para o canal Palavra Viva. Mas se inscreva nos 2 canais para você não ficar de fora de nenhuma das coisas que nós temos aqui produzido. Então, sem perca de tempo, vamos aí ouvir os nossos patrocinadores. Você também que gostaria de ser um patrocinador do nosso programa ou do nosso ministério como um todo, não só do nosso programa, do nosso ministério. Nós temos lá rádio web 24 horas por dia, todos esses podcasts, nosso programa aqui, tudo eu tenho disponibilizado, colocado lá. Você pode acompanhar lá o nosso conteúdo, música e entre outros temas que nós temos compartilhado lá. Então não fique de fora, você pode ouvir aí do carro, pode ouvir aí na hora que for dormir, sempre vai ter um conteúdo lá abençoador para vocês. Intercedam por nós para que nós possamos continuar produzindo coisas relevantes. A minha intenção é sempre trazer pessoas também que vão contribuir aqui para o nosso canal, para aquilo que nós temos produzido na internet, porque eu acredito que esse é um campo missionário abençoador, e quando você nos ajuda compartilhando, você ofertando, ajudando a gente a fazer com que isso funcione, você abençoa muito mais pessoas. Então, Deus abençoe vocês aí. Nós vamos ouvir os nossos patrocinadores, nós voltamos já já. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Pinda Baterias. Baterias somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Muito bem, graças a Deus. Então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. Eu quero ler com vocês hoje, meditar com vocês hoje no texto de Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, nós vamos ler os versos 21 a 23. Texto muito conhecido, e eu quero pensar sobre esse tema com vocês, sobre o verdadeiro e o falso. Entendendo aí quem é o verdadeiro crente. Se ele é verdadeiro, se ele é falso, como distinguir aí um do outro. Mateus capítulo 7, Sermão da Montanha, verso 21 em diante diz: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas?
E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse texto não é um texto desconhecido de nenhum de vocês, e ele deve ser entendido à luz da palavra de Deus. Inclusive eu quero aqui fazer uma indicação para vocês que gostariam de estudar mais profundamente o Sermão do Monte. É um clássico da literatura cristã, que é esse livro aqui, né, do Santo Agostinho, né, Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos da igreja cristã, falando sobre o Sermão da Montanha. É um texto muito fácil de compreensão e acrescenta muito aí. Agostinho é do 4º século, né, depois de Cristo, se converteu ao cristianismo. Ele que era professor de retórica, etc., se converteu ao cristianismo depois de 30 anos de oração da sua mãe, que no catolicismo ela é considerada uma santa, né? Santa Mônica. Mas ela orou 30 anos pela conversão de Agostinho, e Agostinho se converte quando ele se depara com Romanos 13 e 14, quando diz lá: não em bebedeiras, não em glutonarias, e ele tem um encontro com Jesus. E torna-se um dos maiores teólogos da cristandade. Tem muitos textos dele, muito do pensamento cristão foi desenvolvido por Agostinho. Então fica a minha indicação aí de leitura para vocês. Mas vamos ao texto aqui. Como nós distinguimos, como nós podemos distinguir o verdadeiro do falso? Se você ler os versos que antecedem aqui, Romanos 7, 21 a 23, Jesus já havia falado sobre os falsos profetas, versos 15 a 20, né? Havia falado de 2 caminhos, né? Fala de porta estreita, porta larga. E aqui ele prepara, né, esse terreno, então, quando ele vem falar aqui do verdadeiro crente, verdadeiro do falso crente, né? Como depois ele vai falar dos 2 alicerces, né? Aqueles que construíram sua casa sobre a rocha e aqueles que constroem sua casa sobre a areia. Quer dizer, Jesus está pegando sempre aqui 2 paradigmas, né? Sempre mostrando um lado e o outro lado, uma vertente e a outra vertente. Jesus está fazendo aqui explicações. E aqui ele nos apresenta aqui como nós podemos distinguir aí o crente verdadeiro do falso. Se nós usarmos isso como um parâmetro, nós vamos conseguir entender. Nós vamos conseguir perceber o verdadeiro do falso. E não vamos ser enganados, como muitas pessoas têm sido enganadas nesses últimos dias. Porque não estão observando aquilo que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso. Jesus, em outros textos, em outras passagens, falou sobre isso, né? Quando você vê aqui, deixa eu até ler para vocês, porque isso é interessante. Nos versos anteriores, Mateus 7, verso 15 em diante, ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Lembrando que eu também já ministrei aqui falando sobre o não julgueis. E no verso 6, e nós vimos lá que Jesus ensina corretamente como se julgar. Julgar de acordo com um fundamento. Não é um julgamento humano, preconceituoso, de estereótipos. Não. É fazer um julgamento com base em fundamentos. A própria palavra de Deus. Ele diz ainda: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Quer dizer, Jesus está ensinando a forma correta de se avaliar as coisas. E no verso 15 ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aí ele diz no verso 16: porque por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto
dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos, os conhecereis. Ou seja, Jesus está ensinando, como você vai ler lá na carta de Tiago, que não pode o quê? De uma fonte, e também, o próprio Jesus falou isso em outro momento, né? De uma fonte sair água doce e água amarga. Não tem condições. Como Jesus amaldiçoou uma árvore que tinha folhas, Jesus foi procurar fruto nela e achou apenas folhas. Quer dizer, e Jesus dá um ensinamento em cima disso. Não interessa ser bonito exteriormente, interessa ter frutos. Interessa ter frutos. Quer dizer, eu não posso dizer ser uma coisa e ser outra. Ou eu sou uma coisa ou sou outra. Não existe condições de sustentar uma mentira por muito tempo, né? Alguém disse que você pode mentir por um tempo, mas não tem como mentir por todo o tempo, né? Alguém pode enganar por um tempo, mas não consegue enganar por todo o tempo. Então, diante disso, eu quero aqui destacar alguns pontos com vocês. Número 1 aí. O verdadeiro crente é conhecido não apenas por aquilo que professa. O verdadeiro crente é conhecido não apenas por aquilo que professa. O verso de número 21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Ou seja, um crente verdadeiro, ele não pode ser avaliado apenas pelas suas palavras. Porque muitos divorciam a sua fala da sua conduta. Divorciam aquilo que dizem daquilo que fazem. Então é muito complicado eu avaliar uma pessoa apenas por aquilo que ela diz. Eu tenho que observar aquilo que ela faz. Porque palavras podem ser lançadas ao vento. Palavras podem não ter o mesmo peso do que uma atitude. Por isso que alguém diz que o silêncio, né, ou as atitudes falam mais do que 1000 palavras. Uma ação fala muito mais do que 1000 palavras. Com uma ação você pode falar muito mais do que qualquer outra coisa. E aí tem um povo que diz Senhor, Senhor. Ou seja, reconhece a Deus. Ou reconhece a autoridade de alguém. Que isso aqui era usado para os juízes. Era usado para os magistrados. Alguém reconhecendo a autoridade de outro. Mas isso não significa nada. Você pode estar dizendo Senhor, Senhor, mas da boca para fora. Da boca para fora. É o que os fariseus faziam. Eles eram bons nas palavras, eles eram bons de falar, mas não tinham vida, não tinham conduta. Eram bons em verbalizar as coisas, mas eram péssimos em viver aquilo que falavam. Pregavam muito bem, mas não viviam aquilo que pregavam. De modo que quando você lê Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo diz, você que diz que não deve furtar, furtas, que diz que não deve adulterar, adulteras, diz que não deve adorar aos ídolos, mas comete sacrilégio, ou seja, como você pode dizer uma coisa e fazer outra? Você professa algo, é bonito de se ver, alguém pode até se convencer de suas palavras, mas você não vive aquilo que diz. Então você quer conhecer um verdadeiro crente, não fique admirado com as suas palavras. Observe a sua conduta. Observe a sua maneira de viver, o seu caráter. Caminhe com ele 1 milha, 2 milhas e você conhecerá essa pessoa. A convivência, ela é reveladora. Conviver com uma pessoa revela muita coisa. Você quer conhecer uma pessoa? Caminhe com ela. Ande lado a lado com ela. Você vai conhecer essa pessoa. Você vai saber de fato quem ela é. Número 2. O verdadeiro crente é conhecido pelas suas obras. O verdadeiro crente é conhecido pelas suas obras. Verso 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios?
Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O verdadeiro crente é conhecido pelas suas obras. Isso aqui é muito importante de se destacar. Porque Jesus usa aqui aquilo que talvez mais atrai os crentes dos últimos dias: profecia, expulsar demônios e operar maravilhas, milagres. Tem muitas pessoas que estão surpreendidas, ou mesmo se deixam se surpreender com tão pouco. Elas veem alguém profetizar e ficam surpreendidas porque alguém profetizou. Ela vê alguém colocar a mão sobre um endemoniado e o demônio bater em retirada e ela fica surpreendida. O camarada é poderoso. Ela vê alguém orar por um enfermo, o enfermo ser curado, e ela fica surpreendida porque alguém orou e a enfermidade saiu. Se deixa se surpreender por coisas pequenas. Se surpreende porque alguém ora bonito. Se surpreende porque alguém fala em línguas. Se surpreende porque alguém bate palma, porque alguém chora. Eu já falei aqui, vou repetir, não me leve a mal. Mas se eu der um beliscão em você, você também vai chorar. Se eu pisar no teu calo, você vai derramar lágrimas. E não significa que você tá cheio do Espírito Santo. Camarada terminou com a namorada. Camarada teve, sei lá, algum problema lá na família. Tá com uma dor de barriga, chorou. E a gente fica surpreendido porque o cara chorou. Tem muita gente surpreendida por coisas que não deveriam ficar surpreendidas. E às vezes a gente avalia uma pessoa por causa dessas coisas. Você quer conhecer uma pessoa? Você quer ficar surpreso? Fica surpreso, por exemplo, com José. José no Egito é alguém que nos surpreende. Ele nos surpreende. Porque ele foi tentado nas áreas mais essenciais, ou nas áreas que atraem mais o olhar carnal do ser humano. Ele foi atraído, por exemplo, para o poder. Não tinha ninguém que tinha mais poder do que José na casa de Potifar. Depois de Potifar, estava José. Ninguém mandava mais do que José na casa de Potifar. Ele foi atraído pelo poder. Ele foi tentado na área do poder. Pergunta que eu faço: José cedeu à tentação do poder? Tornou-se um ditador? Começou a oprimir pessoas? Não, em hipótese alguma. Ele era honesto. Ele era decente. Até porque Deus tinha coisas muito maiores para ele no Egito. Fazer dele o quê? Governador do Egito, o segundo homem depois de Faraó. Se ele fosse alguém atraído pelo poder e que cedesse à tentação do poder, ele faria o quê? Ele faria um golpe de Estado. Iria depor Faraó e colocar o povo da sua descendência como principal ali. Mas era esse o propósito de Deus para José? Não. O Egito era o lugar que Deus tinha reservado para o seu povo? Não. E José passou no teste do poder. José foi tentado na questão do dinheiro. Quer conhecer uma pessoa? Coloca dinheiro na mão dela. Ele tinha todas as coisas na sua mão. Ele movimentava muito dinheiro. Ele tinha todos os bens de Potifar na sua mão. Ele se deixou atrair por isso. Ele fez negócios ilícitos. Ele fez caixa 2. Ele fez trapaças. Ele roubou alguma coisa de Potifar? Não! Então dá para se surpreender com o Faraó, porque tem gente que não pode ter nada na mão. Se você contrata a pessoa para trabalhar na sua casa, daqui a pouco você vai ver que começou a sumir coisas. Se você coloca a pessoa para trabalhar no caixa, ela começa a fazer um caixa 2. Começa a fazer alianças.
Começa a passar notas falsas. Não quer declarar imposto na empresa para ajudar o chefe, para receber um extra a mais. Porque não pode lidar com dinheiro. Não pode lidar com dinheiro. Não passa no teste do dinheiro, a tentação do dinheiro. O seu Deus é Mamon. Tem gente que é assim. Ou eu tô falando uma mentira? Eu tô falando uma coisa assim extraordinária? Não, tô falando uma realidade. Quer ver outro ponto? Ele foi tentado na questão sexual. A mulher de Potifar. Ela era feia? Não era feia. Provavelmente era uma das mais belas moças dos seus dias, cobiçada por todos. Potifar era um homem importante. Você acha que ele ia ficar uma mulher feia? De modo algum. E essa mulher queria ter relações com José. E José fez o quê? Fugiu dela. Era solteiro, era bonito, atraente. A mulher dele queria, a mulher de Potifar queria ter relações com ele. Ele poderia se aproveitar daquela situação. O que ele faz? Perna para quem tem. Isto é de se surpreender. Isso é de se surpreender. Quantas pessoas você não ouviu recentemente aí, pastores, líderes, crente comum, que caiu. Que caiu, recebeu um oi lá. Um oi desviou o camarada. Um oi levou ele à queda. E aí eu te pergunto, é ou não é para se surpreender com José? José é para se surpreender. É para se surpreender com quem está lutando contra o pecado, contra aquilo que é essencial à sua realidade. Eu não fico surpreso com pessoas lá dentro da igreja. Lá é muito bonito ser crente. Lá é fácil ser crente. Eu quero saber lá dentro de casa. É onde os olhos de Deus estão. Ser reto diante dos homens é fácil. Agora, ter integridade. Integridade é aquilo que você é no particular. É você e Deus. É aí que nós conhecemos o verdadeiro cristão. Ser santo dentro da igreja é fácil. O difícil é ser santo lá no meu oculto. Onde só está mente eu, Deus, Pai, Filho, Espírito Santo e os demônios. Na melhor das hipóteses. Procurando ali uma brecha. Procurando ali uma oportunidade. Você quer conhecer um crente? Observe as suas obras. Ainda A.T. Robertson diz que naquele dia Jesus lhes arrancará a pele de ovelha e exporá o lobo feroz. Ou o lobo voraz. Me interessa saber se eu sou praticante daquilo que eu digo crer, porque fé sem obras é morta. O camarada orava, a pessoa era curada, a pessoa orava, o demônio retirada, profetizava, era batata, acontecia, mas vivia na iniquidade naquele dia. Deus vai ter amnésia. Deus não vai se lembrar, porque não comunga uma coisa com a outra. Isso aqui é um ponto. Eu já falei em outras oportunidades. Há um texto, deixa eu ler para vocês. Hebreus capítulo 6. Porque esse é o tipo de crente mais difícil de nós distinguirmos. Porque ele passa por crente, mas não é crente. E aqui se encaixa perfeitamente. Hebreus capítulo 6. Verso 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, ou seja, entenderam a mensagem do evangelho, e provaram o dom celestial. Que dom celestial é esse? Os dons do Espírito Santo. É alguém que profetizou um dia, que recebeu o dom da fé, aquele que orou, alguém foi curado, recebeu dons espirituais, provou, não é alguém apenas que foi iluminado, entendeu, é alguém que viveu, experienciou. E se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro. É um crente perfeito. É um crente que você fala assim, isso aqui, olha, esse cara é do manto mesmo. E caíram, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Veja bem,
Eles foram iluminados, eles receberam a palavra, eles tiveram o Espírito Santo, tiveram experiência com o Espírito Santo, dons espirituais, tudo. Recaíram. Não possuem arrependimento. É apostasia. Aqui é o texto da apostasia. Porque o apóstata, ele não apenas desvia-se, ele sai da igreja, ou ele sai da presença de Deus. Não. Ele sai como alguém que vai cuspir em tudo aquilo que ele diz um dia crer. Ele vai abominar, ele vai escarnecer de tudo aquilo que um dia ele foi participante. É o apóstata. Para esses, o texto está dizendo, é impossível que haja o quê? Arrependimento. É aquele tipo de pessoa que, na verdade, ele nunca foi crente. Ele é o mais difícil de se distinguir. Ele nunca foi crente. Ele nunca foi crente. Mas ele estava lá envolvido. Recebeu o dom do Espírito Santo, profetizou, curou, fez tantas coisas, mas vivia na iniquidade. Uma hora ele vai mostrar ou revelar quem de fato ele é. E aí nós vamos ficar o quê? Surpresos. De fato nós vamos ficar surpresos, porque fé sem obras é morta. Terceiro, o verdadeiro crente é conhecido pela obediência. Verso 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará nos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Você quer conhecer um crente de verdade? É um crente que vive em obediência à palavra de Deus. Obediência. É alguém que vive aquilo que está contido na palavra de Deus. Obediência. Deixa eu ler um texto para vocês. Romanos capítulo 1. Tem uma série inteira aí de Romanos no nosso canal. Você que está chegando aqui pela primeira vez, procura aí na playlist aí. Romanos capítulo 1. Verso 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Preste atenção no texto. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Para! Está mostrando o fim. Para a obediência da fé. Não é fé para a obediência, é obediência para a fé. Você precisa entender isso aqui. Se você diz ter fé, mas não vive em obediência, tá alguma coisa errada. Para a obediência da fé. Você creu em Jesus para a salvação. Para quê? Para a obediência. Não tem como desconectar uma coisa da outra. Para a obediência da fé. Ou seja, a obediência decorre da fé. Se eu digo ter tido encontro com Jesus, mas eu não vivo em obediência, tem algum problema comigo. Tem alguma coisa errada. Porque eu fui chamado para a obediência. A minha fé é uma fé subjetiva, não, ela é concreta a partir da obediência. A obediência. Ainda, deixa eu ler outro texto também conhecidíssimo, Efésios capítulo 2, verso de número 10. Diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não é boas obras para ter fé. É fé para ter boas obras. Eu tive um encontro com Jesus e a partir disso eu produzo bons frutos. As boas obras. Se nós não entendermos que o cristianismo não é apenas aquilo que eu professo, ou aquilo que eu creio, mas é sobretudo aquilo que eu faço, eu não vou entender nunca o cristianismo. O cristianismo é pela fé, salvação é pela graça mediante a fé, não vês as obras, mas é dom de Deus, para que ninguém se glorie.
Mas tem um propósito em tudo isso aí. É para as boas obras. Não é uma graça só, não. É uma graça acompanhada de transformação. Se não tiver transformação, não teve encontro com Jesus. Então o verdadeiro crente é conhecido pela obediência. Quarto e último. O verdadeiro crente será distinguido do crente falso no dia do juízo. Verso 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse dia será um dia triste. Quando você lê lá Lucas capítulo de número 16. A parábola do rico e o Lázaro. Se você morre sem Jesus, sem salvação, no segundo seguinte à sua morte, você vai para o Hades, mundo dos mortos. E lá começa uma vida de tormento. É um preâmbulo do inferno, que é o Guiena, onde o corpo e a alma perecerão. O Guiena é o vale de Rinom. É onde o verme não morre, é onde a ferida não cicatriza, é onde o fogo não se apaga. É o inferno. É um lugar de tormento. Que você vai desejar uma gota d'água para saciar a sua sede diante do intenso calor do inferno. Um lugar de tormento, destruição. Naquele dia não adianta você dizer que orou, que você jejuou, que você deu o dízimo. Não importa você dizer que profetizou, que falou em línguas, que orou e alguém foi curado. Nada disso vai lhe ajudar a ir para o céu. Nada disso vai lhe ajudar a ser salvo. O que vai provar que de fato você nasceu de novo, o que vai de fato provar que você é uma nova criatura, é que você viveu uma vida de santidade. Que você renunciou ao pecado, que você se tornou um imitador de Jesus. Que você se tornou uma cópia de Jesus. Que você deixou ser trabalhado pelo Espírito Santo e o caráter de Cristo foi esculpido em você. É isso que vai lhe dar salvação. Que a fé que você disse crer trouxe transformação para a sua vida. Porque o crente verdadeiro ele vai ser distinguido do crente falso no dia do juízo. Alguns será dito benditos, filhos eleitos, bendito, entre no reino, assente na mesa para cear comigo. E outra diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Para aqueles que vão para o fogo eterno, para a destruição eterna. Pergunta que eu quero fazer para você para encerrar aqui a minha fala. Você é um crente verdadeiro ou você é um crente falso? Se Jesus voltar agora, você sabe para onde vai a sua alma? Aonde você vai passar a eternidade? Você pode dizer: não, eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, eu tenho um nome escrito no livro da vida. Eu estou salvo. Porque a salvação, a vida eterna já começou. Ela começa no momento que você entrega a sua vida para Jesus. E eu quero fazer esse convite para você, se você ainda não entregou sua vida para Jesus. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de mudança de vida, de mudança de caráter. De uma virada a 360 graus na sua vida. Uma virada completa na sua vida. Que Deus venha fazer coisas extraordinárias em nossas vidas. Que nós venhamos deixar o Espírito Santo de Deus nos moldar. Que nós vamos ser de fato um crente verdadeiro. Parecido com Jesus. Que Deus abençoe vocês. Estaremos de volta semana que vem, toda quarta-feira, com esse conteúdo específico aqui do programa Palavra Viva. Mas sexta-feira já temos um encontro marcado no EBDcast lá no canal lá no canal Miqueias Alves. Às 20h58, falando sobre a banalização da graça. Sutileza da banalização da graça. Deus abençoe vocês e até uma próxima vez.
Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Vocês que nos ouviram pela rádio web Palavra Viva e para vocês que nos acompanharam pelo canal de YouTube Palavra Viva. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.